Ele era um profeta, escolhido, chamado, ungido para falar em nome do próprio Deus. Mas sua história não termina em glória, nem em milagre, nem em honra, termina em silêncio, poeira e dentes. Um leão o esperava no caminho, não por acaso, não por acidente, mas por consequência. Porque quando Deus dá uma ordem, não é conselho, é destino. E quando um profeta desobedece, o universo responde, não com trovões, não com terremotos, mas com precisão divina. Essa é a história esquecida de um homem que ouviu a voz de Deus e, mesmo assim, escolheu outra. Tudo começa com uma missão clara. Deus envia o profeta a Betel para confrontar o rei Jeroboão, que havia se afastado do Senhor e erguido um altar pagão. O profeta chega com fogo na voz e sentença no coração. Ele denuncia, aponta o erro, proclama juízo e o altar se parte diante de todos, como confirmação do céu. Até aqui, tudo parece caminhar conforme o plano divino. Mas Deus havia dado uma ordem extra, uma que parecia pequena, até insignificante, mas não era. Deus disse: não comas pão, nem bebas água, e não voltes pelo caminho por onde vieste. Essa era a instrução. Clara, simples. E quando um profeta anda sob uma instrução, ele não precisa entender, precisa obedecer. Porque a obediência, na lógica divina, vale mais que o sacrifício, mais que o clamor, mais que o fogo do altar. Obediência é o que sustenta o chamado. E é nesse ponto que a tragédia começa. O profeta inicialmente obedece, recusa banquetes, recusa presentes, recusa o convite do próprio rei e parte de volta por outro caminho. Mas, em algum ponto da estrada, ele encontra outro homem, um velho profeta. Um homem que também conhecia a voz de Deus, que também carregava autoridade, que também dizia: assim diz o Senhor. O velho profeta mente. Diz que Deus mudou de ideia, diz que um anjo apareceu para ele, que o profeta pode sim comer, descansar, se alimentar. E o jovem profeta acredita. Volta, senta à mesa, come, bebe, descansa. E no instante em que o pão toca a garganta, a sentença é selada. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para mudar de ideia. Quando ele fala, sua palavra não volta vazia. E mesmo que venha outro, com aparência de piedade, com palavras doces, com suposta revelação, se contradiz o que Deus já disse, não vem do céu. No silêncio da refeição, a voz verdadeira de Deus volta a ecoar, dessa vez através do mesmo velho profeta que mentiu. Porque foste rebelde à ordem do Senhor, teu Deus, o teu corpo não será sepultado no túmulo de teus pais. E ele se levanta, parte novamente, mas já não é mais o mesmo. Não há unção, não há proteção, não há favor. Há apenas um leão que espera no caminho. E quando o encontra, não o devora por instinto, nem por fúria. O devora por justiça. E ali, na estrada, diante de todos, o corpo jaz entre o leão e o jumento. Um cenário estranho, um mistério a céu aberto. O leão não toca o jumento, não arrasta o corpo, apenas vigia, como se guardasse a santidade da sentença, como se dissesse: aqui jaz um profeta que ousou desobedecer à voz do Eterno. E esse quadro não é apenas uma história esquecida, é um espelho, um alerta, um grito divino atravessando gerações para lembrar que dons impressionam, mas é a obediência que sustenta, que autoridade sem submissão vira ruína, que até os escolhidos podem cair, se trocarem a voz de Deus pela voz de homens. Quantas vezes, na jornada da fé, nos deparamos com decisões que parecem pequenas, um desfio, um conselho, uma amizade, uma distração, algo que parece inofensivo, mas fere a instrução original. Deus fala, e nós ouvimos, mas depois surgem outras vozes, mais doces, mais fáceis,
mais convenientes, e trocamos a clareza do céu pela confusão da terra. Trocamos o assim diz o Senhor por eu senti que era o certo. Trocamos a rota do espírito pela rota da lógica. E é aí que os leões aparecem. O leão da culpa, o leão da perda, o leão do atraso, o leão das consequências que não se evitam com oração, porque não são castigos, são colheitas. A Bíblia diz que o velho profeta chorou, que sepultou o corpo do outro, que pediu para um dia ser enterrado ao lado dele. Talvez por remorso, talvez por arrependimento, mas já era tarde, porque uma vez que a instrução é quebrada, não há volta para o que foi perdido. E isso, mais do que castigo, é misericórdia, porque Deus não permite que continuemos no caminho errado apenas por graça. Ele intervém, Ele corrige, Ele disciplina, porque ama. E agora eu te pergunto, o que Deus te mandou fazer e você abandonou por causa da palavra de outro? Qual foi o não faças que você relativizou, justificou, espiritualizou e ignorou? Quantas vezes você soube o que era certo, mas escolheu o mais confortável, o mais popular, o mais aclamado pelos outros? Talvez você não veja um leão literal na estrada, mas quantas vezes a tua alma foi ferida por escolhas que contrariaram o que Deus te pediu? Essa história não é só sobre juízo, é sobre zelo, sobre o peso da instrução divina, sobre a responsabilidade de quem carrega uma palavra. Porque não basta ser usado por Deus, é preciso permanecer fiel. Não basta ser enviado, é preciso obedecer até o fim. Não basta começar no espírito e terminar na carne. A geração de hoje clama por propósito, por direção, por voz profética. Mas quantos estão dispostos a ouvir e a obedecer, mesmo quando dói? Mesmo quando contraria os planos pessoais? Mesmo quando não faz sentido? E Deus está chamando, ainda hoje, ainda agora, chamando os que ouviram a sua voz, mas se distraíram. Os que começaram bem, mas estão sentados à mesa errada. Os que foram enviados, mas voltaram pelo caminho antigo. Os que trocaram a voz do céu pela lógica de homens. A história desse profeta não é um conto trágico, é um apelo eterno. É um sussurro divino dizendo: não negligencie a minha instrução. Não subestime o que eu falei, porque tudo que eu ordeno tem um porquê eterno. E mesmo que os olhos do mundo não vejam, o céu vê. Mesmo que os homens aplaudam, o céu pesa. Mesmo que todos digam está tudo bem, Deus sussurra, não era por aí. E nesse ponto, você decide voltar ou continuar, dobrar os joelhos ou seguir andando, se render ou resistir. Mas saiba que cada passo fora da obediência tem um leão esperando. E assim, o corpo do profeta permaneceu estirado na estrada, ao lado do leão que não se moveu, ao lado do jumento que não fugiu. Uma imagem estranha, mas profundamente simbólica. O leão, símbolo da justiça divina, o jumento, da obediência, e o profeta, da consequência da desobediência. Nenhuma fera devorou o porco, nenhuma ave o picou. Era como se até a natureza soubesse que ali jazia alguém que conhecia a voz de Deus, mas escolheu seguir outra. E esse é o ponto central. Não foi falta de fé que matou o profeta, não foi ignorância. Foi a escolha consciente de ouvir outra voz, mesmo depois que Deus já tinha falado claramente. E quantos de nós fazem o mesmo? Quantos ouvem o chamado interior, a direção da alma, o sussurro do espírito, e ainda assim escolhem o caminho mais confortável, o mais conveniente ou o mais lógico aos olhos humanos? O velho profeta que o enganou quando soube da tragédia chorou. Chorou porque reconheceu a pureza daquele que enganou. Reconheceu que, mesmo tendo mentido, aquele jovem profeta era mais fiel do que ele mesmo. E foi ele mesmo quem saiu, pegou o corpo, levou-o de volta e o sepultou em seu próprio túmulo, declarando que quando morresse, queria ser enterrado ao lado dele. O homem que o enganou
foi também aquele que o honrou. Paradoxal, sim, mas a Bíblia está cheia de paradoxos que revelam a natureza complexa do coração humano e, acima de tudo, a santidade imutável de Deus. Essa história não é sobre um castigo arbitrário, é sobre a gravidade da missão profética. É sobre como, quando Deus fala, Ele espera a obediência plena, mesmo que o mundo inteiro diga ao contrário, mesmo que a própria religião tente nos convencer de outra coisa. Por trás do silêncio do leão havia uma mensagem. O leão não o matou por raiva, mas por obediência. Ele não comeu o jumento nem devorou o corpo, porque não era um animal comum, era um instrumento do céu com uma tarefa específica, e ele a cumpriu com perfeição. Esse contraste é perturbador. O animal selvagem obedeceu a Deus melhor do que o homem que tinha a palavra em seus lábios. O leão não teve dúvidas, não questionou, não hesitou. Já o profeta raciocinou demais, confiou demais em um estranho e, mais ainda, duvidou da voz que ele mesmo havia recebido de Deus. Esse é o perigo da religiosidade sem discernimento, da tradição que sufoca o espírito, da fé que se submete à voz de homens, mesmo quando o céu já falou. E então surge a grande lição. A desobediência espiritual não é só sobre ações erradas, é sobre escutar o que Deus já disse e ainda assim preferir outra direção. O que matou o profeta não foi o leão, mas a dúvida. O que destruiu seu propósito não foi o engano do velho profeta, mas o momento em que ele trocou a voz de Deus por uma palavra confortável. O mundo está cheio de vozes, conselheiros, líderes, influenciadores, até profetas. Mas nenhuma voz pode substituir a que vem direto da fonte. Se Deus falou, então que tudo ou mais se cale. Se Ele direcionou, então que nem o mais piedoso conselho o contradiga. Porque no fim, não seremos julgados pelas intenções, mas pela fidelidade. E agora, pare um momento. Olhe para sua própria vida. Há promessas que Deus já te fez. Há caminhos que Ele já revelou. Mas você ainda está ouvindo outras vozes? Ainda está esperando uma confirmação humana para aquilo que o céu já deixou claro? Talvez você esteja estagnado, não por falta de visão, mas por excesso de conselhos. Talvez o leão ainda não tenha rugido, mas ele está à espreita, não para punir, mas para ensinar. Porque até o juízo de Deus é pedagógico. Ele corrige, sim, mas ele também desperta. Ele sacode a alma, ele nos traz de volta ao centro. E às vezes, a dor é a única forma de reconectar o espírito com o chamado original. Não espere o rugido, não espere a estrada manchada. Volte ao que Deus te disse no início. Volte ao chamado puro, ao altar secreto, ao lugar onde a voz dele ecoava nítida, sem interferência. É ali que sua jornada retoma sentido. É ali que o céu se alinha com a terra. E é ali que você será de fato um profeta. Não de multidões, mas de verdade. Não aplaudido, mas obediente. Porque o maior milagre não é a palavra que impressiona, é a fidelidade que permanece mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando tudo parece confuso. Mesmo quando um velho profeta surge no caminho e diz: "Eu também ouvi de Deus." Que essa história esquecida nunca seja esquecida por você. Que ela te queime por dentro. Que ela te mantenha desperto. Que, como um leão na estrada, você se torne símbolo de um propósito que não pode ser corrompido. E se um dia tropeçar, se um dia vacilar, que ao menos você ouça de novo a voz que o chamou pela primeira vez. Porque enquanto houver vida, ainda há tempo de retornar. E se essa reflexão tocou sua alma, se ela fez você enxergar algo em si mesmo, então permita-se dar um passo a mais. Inscreva-se neste canal, A Voz da Fé, ative o sininho e caminhe conosco por histórias que não apenas informam, mas transformam. Aqui, toda narrativa é uma convocação espiritual. E se você chegou até aqui, é porque essa jornada é sua também. Que Deus te abençoe e que a voz dele, e apenas a voz dele, seja o seu norte.